E olha, gente, logo depois de voltar da Itália, o presidente Jair Bolsonaro passou todo o dia de hoje em reuniões consecutivas com integrantes do alto escalão do governo federal. Em conversa com os jornalistas, o vice-presidente Hamilton Mourão minimizou o isolamento do presidente na cúpula do G20. Questionado em relação à falta de compromissos oficiais na cúpula, Mourão saiu em defesa de Bolsonaro e afirmou que a participação do chefe do executivo brasileiro foi muito boa. Em relação aos laços internacionais, Jair Bolsonaro articula uma visita agora ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, prevista para acontecer ainda neste mês em Moscou. Vamos repercutir um pouquinho justamente dessa posição do vice-presidente Hamilton Mourão, que no passado, ao longo desses anos aí de governo, entrou em muita coalizão com o próprio presidente da República, né, Serrão? Como é que você vê esse comportamento hoje do Mourão? Olha, vou contar aqui uma historinha séria. Sabe como começou a fofoca da briga entre Bolsonaro e o Mourão? Foi exatamente um tititi palaciano que inventou uma história de que o general Mourão iria trair Bolsonaro formando uma chapa presidencial, sabe com quem? Com um rapaz chamado Sérgio Moro. Então vejam a coisa aqui. O bagulho é doido, como eu costumo sempre comentar. Então, essa questão é clara. Mourão sempre foi um estrategista desse governo. A posição dele é ocupar o quadradinho que ele tem, como ele sempre diz isso, para fazer o melhor que pode pela governabilidade. Então, ele aceitou pegar lá a bomba daquele Conselho da Amazônia, se desempenhou muito bem naquele papel, fez uma integração difícil com a área de meio ambiente, que tem bateção de cabeça direto no governo, e hoje ele é um guardião da própria segurança do Jair Bolsonaro, porque aqueles que gostariam de tirar Bolsonaro do poder pensam 1000 vezes na hora de fazer isso, sabendo que quem pode assumir a presidência é Hamilton Mourão, que é um flamenguista, um rubro-negro, jogo duro para burro, para quem conhece ele de verdade. Ele é um cara firme, que não vai ser banana na hora de tomar decisões que precisam ser tomadas. Então, Bolsonaro, tendo Mourão ali como vice, nesse mandato, ele está muito bem parado. Infelizmente, os dois parece que romperam politicamente e a tendência é que Mourão não seja o vice de Bolsonaro na reeleição. Provavelmente, Mourão também será candidato ao Senado. Não se sabe se pelo Rio de Janeiro ou pelo Rio Grande do Sul. Agora também surgiu uma especulação de que ele possa ser candidato ao governo do Rio de Janeiro. O problema é, será que aquele lugar lá vai aceitar alguém honesto como governador? Mas vamos lá. Vale toda a provocação. Muito bem. Constantino, como é que você vê aí essa escolha do vice do Bolsonaro, né? Uma escolha importante. É uma escolha importante, né? Existe um histórico de traições aí na nossa República, então sempre fica com aquele medo, porque nesse presidencialismo de coalizão, o presidente é quase sempre refém desse centrão fisiológico. Se tiver algum tipo de coisa que ele está incomodando muito, não está soltando verba e tudo mais, pode haver alguma conspiração envolvendo ali o vice, derruba e vida que segue, né? Então é preciso tomar um cuidado. O Mourão já foi acusado de pouco confiável, até hoje se mostrou aí alguém que dá declarações, talvez em demasia, às vezes parece uma coisa fora de algum tipo de script, mas de vez em quando também ele reforça a confiança no presidente. Nesse caso específico ele está certo, né? Essa história do presidente como um pária internacional, isso é narrativa da nossa imprensa, do nosso clubinho. O próprio Jamil aí, que foi mencionado outro dia, está lá no UOL falando isso, que foram detectados grupinhos que se formaram e o presidente Bolsonaro sozinho. É uma coisa ridícula, né? Então, assim, as minhas fontes dizem que houve várias conversas de bastidores importantes, área econômica, por exemplo, né, com Yellen, com pessoas que interessam colocar o Brasil, por exemplo, na OCDE. Então tem coisas acontecendo, mas o que o pessoal quer é aquela sinalização de falsa virtude, porque vivem dessas aparências. Os nossos velhos jornalistas, eles se encantam exatamente com isso. Por isso que eles levaram a sério Joe Biden. E hoje estão decepcionados, alguns deles, tadinhos,
com Joe Biden, enquanto que pessoas como eu, né, falavam lá atrás, Joe Biden vai ser uma porcaria. Eles demonizavam o Donald Trump por causa de aspectos estéticos, de novo, é isso, né? O Donald Trump não é alguém bem quisto nesse clubinho. Então é uma narrativa e nada mais, né? Isolado mesmo está um outro aí de um país que a amnésia coletiva da turma acha que não existe mais sequer o país, né? Destaque do La Nación. Alberto Fernandes fez discurso diante de um auditório quase vazio em Glasgow. Agora, isso não interessa, né? Porque o Alberto Fernandes é um da turma aí que o clubinho brasileiro gosta. Por isso que a Argentina sumiu do mapa. Piperno, eu quero saber de você se você concorda com o Constantino que o isolamento do Bolsonaro no G20 é uma narrativa e não uma realidade. Não, é uma realidade. Quer dizer, e não é só no G20, né? Em qualquer lugar, né? Ninguém conversa praticamente... Aliás, o último... Eu me lembro que na visita à ONU, o chefe de Estado que conversou mais longamente com o Bolsonaro foi o Boris Johnson, um conservador, por sinal, para falar para o Bolsonaro que, olha, eu tomei a vacina e tal, tomei as 2 doses da Pfizer, é uma boa vacina. Só faltou falar, tome você também. Agora, é evidente que também a diplomacia pode entrar em campo para restabelecer pontes. E é provável que setores da diplomacia do Brasil façam isso. Só que o caminho, às vezes, é mais longo. Você ter uma boa relação pessoal, às vezes ajuda, né? E o Biden mesmo, por exemplo, nesse último encontro do G20, ele foi exatamente procurar o Macron para tentar restabelecer, reconstruir pontes abaladas aí, né, por conta daquilo que a França considerou uma traição americana na história da venda lá dos submarinos para a Austrália, né? E também da constituição dessa aliança com o Reino Unido, Austrália e tudo mais, deixando a França escanteada. Então, chefes de estados também falam sobre isso. Agora, Constantino, eu juro para você que estava com saudade de mais uma vez da exposição do fetiche pela Argentina. Isso realmente fez falta nesses últimos dias. Fez muita falta nesses últimos dias. Lembrando a existência da Argentina e o silêncio ensurdecedor da imprensa sobre a Argentina, eu com isso mostro que vocês só têm narrativa. Aliás, existem vários vídeos do presidente Bolsonaro discursando. Eu dei um exemplo, inclusive trouxe um exemplo à tona, que foi ele quem pediu uma salva de palmas de pé para a Angela Merkel. O grande momento dele foi pedir palminhas e tal. Realmente ele está de parabéns. Ele não foi mais nada disso. Foi um grande momento. Você está tratando ele como um pária naquele ambiente. Eu estou te falando que várias fontes que estavam naquele ambiente têm imagens e relatos que vão totalmente contra isso. Que ele pediu e aí eu lembro da existência da Argentina para mostrar que vocês só têm narrativas. Mas o público já percebeu. Por isso que quando vocês vêm com a narrativa de vocês num programa que só tem vocês, a audiência dá traço. É por isso. Ô Constantino, por onde anda a Kamala Harris, hein? Caramba, tá sumida essa moça. Sumiu, outra que sumiu. Mas calma, que deixa a turma da Globo se acostumar com a ideia de que Joe Biden é uma porcaria. Eles sonharam tanto que ia ser tudo maravilhoso. Mas veja bem, e aí que tá o negócio também, ninguém vendeu o Joe Biden como, enfim, uma maravilha. Era uma solução... Não, vendeu sim. Era uma solução de transição para uma virada depois de um desastre, né? E aí, a vida que segue, né? O desastre veio depois. O desastre veio depois. O desastre é agora, tá acontecendo agora. O desastre estava feio. Bruna, quer fechar? Sim, na verdade, essa história do isolamento do Bolsonaro, a gente tem que entender que a política, por ser essencialmente diplomacia, esse gesto que o Constantino menciona, né, de que ele lembrou de pedir, ele que puxou as palmas para Angela Merkel, isso é muito considerado numa reunião desse tipo. Pode-se até fazer piada quando o Bolsonaro está entre seus adversários políticos, mas independente da piada, objetivamente, isso é gesto diplomático, né? O outro gesto diplomático é sentar para... Foi o Tedros Adhanom quem procurou o Bolsonaro, assim como o Kerry, que o presidente pode ter feito lá por piada ou não, né, a comparação com o ator, comediante,
né? Pode não saber nem o nome direito, mas foi o John Kerry quem procurou o Bolsonaro, né? Para um páreo. Eu queria dizer para você, Constantino, demandado, né? Que a última reunião, de fato, o último compromisso formal que o Bolsonaro teve com alguma liderança alemã foi quando ele recebeu as viúvas do neonazista lá da AfD aqui no Brasil. Mas peraí, agora isso está errado, vamos corrigir. A gente está falando de uma das lideranças do AfD, que é a Alternativa para a Alemanha, que é um partido conservador, tem que ler a carta de intenções do partido para não ver. E ela pertence a uma família que está na política alemã desde a época do final do século XIX. E graças, inclusive, a parte da família dela, que foi possível fazer a transição do totalitarismo do Hitler para a Alemanha, que começa a se recuperar. Então, é uma família que está na política... Não, eu vou terminar, me perdoe. Tá bom. Ela é uma pessoa séria... É uma pessoa séria que a gente tem que respeitar, tá? O fato de ter tido um familiar no governo do Hitler se deveu ao fato de ele aproveitar o pessoal que estava no governo anterior justamente para ter acesso aos dados. Só que a família dela permanece quando Hitler cai. Então, quando a gente analisa o histórico, eles estão na política... Então, estão na história da política da Alemanha, mas desde sempre, né? E hoje estão no Partido Conservador justamente para evitar que um maluco como Hitler venha ao poder novamente. A gente tem, sim, quadros do nazismo no governo aí, nessa história aí do governo mundial totalitário. Tem muito globalista que foi quadro do nazismo. Muito bem, Piperno, para fechar, por favor. A AfD é próxima dos movimentos neonazistas da Alemanha. Não é. Isso é histórico. Conheço em primeira fonte. Vou trazer aqui, eu conheço... Sempre foi próximo, inclusive... Fonte primária, viu? Fonte primária eu tenho. Tenho fonte primária.